Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Hoje o programa vai oferecer para você um pouco de noção de gestão, porque o nosso convidado, ele é advogado, ele é empresário do ramo jurídico, é assim que nos bastidores aqui eu já estava sentindo um pouco ele, tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar aí para você bastante conteúdo de gestão, gerar alguns insights aí para vocês poderem aplicar no escritório de vocês, beleza? Antes, não se esquece de comentar aqui o que você tem achado do Prevcast. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você. Já está inscrito no canal? Se inscreve, não perde tempo, a gente tem muito conteúdo de valor aqui. Maratona também nos outros episódios. Já conversei com engenheiro, com médico perito, com desembargador, com grandes advogados, procurador federal, gente, tem muita gente legal aqui, então vale a pena você maratonar, beleza? Inclusive vou deixar depois o card aí pra você. Sem mais delongas, quero apresentar ele, que é fera, tem uma história bem legal, Dr. Guilherme Chicchini, tudo bem? Tudo bom, Danilo? Prazer falar com você e com todos aqueles que o assistem. Bacana, show de bola. Você veio lá de Piracicaba, tava falando aqui nos bastidores pra gente, né? Piracicaba, exatamente. Seu escritório é lá? É lá em Piracicaba, tem uma unidade também, junto com uma advogada, a doutora Luma Jade, que inclusive começou ali comigo no escritório em Piracicaba e com o passar do tempo desenvolveu muito bem. Hoje, juntos, nós abrimos um escritório na cidade de Cordeirópolis. Cordeirópolis, é perto da região, muito distante? Bem próximo a Piracicaba, Limeira. Legal, faz tempo que essa unidade está aberta? Um ano. Bacana. Legal. E hoje você está muito mais focando em gestão, em estratégias de negócio. É isso, Guilherme? Na verdade, Danilo, eu costumo dizer que o escritório é encabeçado por mim, leva meu nome, né? E há outros advogados que atuam junto a mim ali no escritório. E com o passar do tempo, quando a gente começa fazendo de tudo um pouco, né? Mas com o passar do tempo, naturalmente, até que se possa haver crescimento, nós vamos nos distanciando um pouco ali da linha de frente do escritório e atuando nas estratégias, atuando na maneira de gerir o escritório e até mesmo na prospecção de clientes. Então, hoje eu me vejo numa transição para este papel no escritório, que ainda é uma transição, ainda não está consolidada, mas caminhando para esse sentido, sim. Show de bola, show de bola. Então vamos ter aqui vários assuntos para entender como é que está esse seu movimento, porque muitos advogados também estão passando por esse ponto, ou querendo passar por esse ponto, então acho que vai ser bem legal. Eu queria te perguntar antes da gente começar a falar dessa parte de gestão, do dia a dia, dos perrengues que a gente enfrenta aí no dia a dia, ao ter que gerenciar um escritório, entender primeiro um pouco, Guilherme, da sua história. Como é que você chegou no direito, como é que você escolheu o direito e depois como você chegou no direito previdenciário. Conta pra gente, essas histórias elas conectam muito aqui no Prevcast. Aliás, eu acho que o grande barato de um podcast é a gente conhecer um pouco o ser humano por trás da figura que às vezes a gente olha ali, né? Atrás do advogado hoje, que já está com o escritório consolidado. Pô, como é que foi essa trajetória? Conta pra gente. Bom, eu sou natural de uma cidadezinha pequena do estado de São Paulo, chamada Joanópolis, uma cidade de 10 mil habitantes. E ali em Joanópolis eu cresci, passei a infância, a adolescência e terminei os estudos. E comecei, na verdade, antes de Direito, eu cursei História, fiz faculdade de História, concluí, passei em concurso público para professor de História. E ao longo da faculdade de História, desde, na verdade, o primeiro ano da faculdade de História, eu já comecei a dar aula de História. E eu senti muita dificuldade na educação. Isso nós estamos falando em 2007, 2008. Naquela época eu já via que a educação caminhava para um rumo que, para mim, eu não daria conta daquilo. Muita indisciplina. O professor na sala de aula ele tem que contornar não só problemas relacionados à educação, mas muitos problemas vindos das ruas, vindos da casa dos alunos, que, em regra, não é de competência do professor
sanar esses problemas. Então, eu falei, não, educação para mim não vai dar. Concluí a faculdade de História, havia passado em concurso público, e assim que eu concluí História, eu comecei a fazer Direito, porque eu vi na advocacia uma possibilidade de me dar uma profissão, tanto que eu teria um retorno melhor, quanto eu poderia contribuir mais enquanto um papel de cidadão, ou até a função social do advogado. Então eu vi que a advocacia poderia me permitir isso. Então eu comecei a fazer faculdade de Direito. Quando eu estava no 3º ano da faculdade de Direito, um amigo meu, inclusive já foi entrevistado, amigo meu de infância, também da cidade de Joanópolis, o João Badari, ele estava, por aqueles dias, estava abrindo o escritório dele, que hoje é referência, né, a ABL, Arte Badari Luquim, eles estavam abrindo o escritório, e bem no começo, então, o João me convidou para trabalhar com ele. E era um escritório voltado, assim como é até hoje, né, ao direito previdenciário. Na época, fazia especificamente uma ação chamada desaposentação, que era uma ação para quem se aposentou e depois de aposentado continua a trabalhar, continua a contribuir com o INSS. Então, fazíamos basicamente desaposentação. Eventualmente aparecia uma pessoa para se aposentar, mas praticamente desaposentação. E o processo de desaposentação, ele parte já... Quem é o cliente quem era o cliente da desaposentação? Era o aposentado. Então eu já pegava aquele processo pronto e eu gostei daquilo, eu me identifiquei com aquilo. Então, hoje eu gosto muito de revisão de aposentadoria. Hoje, se eu, Guilherme, fosse focar em um benefício, em uma área do direito previdenciário, ficaria só em revisão de aposentadoria. Que você pega ali o processo pronto, identificar, trabalhar nos erros cometidos pelo INSS numa concessão de aposentadoria, que existe uma infinidade de erros. Então, assim, eu tomei contato com o direito previdenciário e gostei demais da matéria e, não sendo hipócritas, né, é uma área rentável, é uma área que eu costumo dizer, diferente de algumas outras, é uma área que você ganha e leva, né? Né? Ali quem perde o processo tem condições, né, de pagar. Então é solvente. Então tem as duas partes, né? Você faz ali a sua função social, você contribui para a comunidade, você contribui na melhora de vida das pessoas, seja na concessão de um benefício, seja na revisão de um benefício, e ainda você é remunerado, você tem a certeza de que será remunerado. Então foi assim que eu tomei contato com o direito previdenciário, mas algumas coisas aconteceram. Eu estava trabalhando no escritório em Jundiaí, e o escritório, essa unidade, ela iria se fechar. O João, o Tiago me convidaram para trabalhar no escritório de Santo André, que tudo seria centralizado na matriz em Santo André. Isso eu já estou falando de 2011, mais ou menos. E naquele momento eu estava para me casar, minha esposa ali da cidade de Jundiaí. Então eu achei, naquele momento, optei por não dar continuidade com a ABL e paramos ali, mas amizade que se mantém até hoje, né? Inclusive, nós temos juntos um escritório na cidade de Atibaia, né? Eu comentei que Cordeirópolis, que o escritório lá em Atibaia é todo ABL, né? Mas eu contribuo ali naquele escritório também. E naquele momento, em 2011, nós paramos, né? E vida seguiu, eles crescendo muito, sempre acompanhando o trabalho deles. O tempo passou. Quando foi em 2015, eu me mudei para Piracicaba. E não era advogado ainda. Eu terminei a faculdade justamente em 2011. Cheguei a fazer, Danilo, fazer 5 ou 6 exames da OAB. Não passava. Embora fosse o meu sonho ser advogado. Mas eu não passava, até que num determinado momento eu falei assim, não, chega, eu acho que isso não é para mim. Pensei assim, mas no fundo eu sempre queria. Sabe, quando você desiste de algo por não ter conseguido? Aí o tempo passou e numa madrugada eu acordei e falei assim comigo mesmo. Comigo mesmo não, falei com Deus. Falei, meu Deus, estudei tanto tempo, é o que eu gosto, né? É o que eu desejo fazer, só que eu não tenho força mais para fazer uma prova.
me dá força. E orei de madrugada, de joelhos, orei a Deus e voltei a dormir. Minha esposa nem viu nada disso. Aí passaram-se os dias, estava aberta a inscrição, falei, vou fazer mais uma vez. Fiz a inscrição do exame da OAB, passei na primeira fase e nesse período eu estava me mudando então de Jundiaí para Piracicaba. Foi bem nessa transição. E fomos para Piracicaba, não era advogado quando me mudei para lá, fui para trabalhar numa empresa de uns familiares meus que estavam abrindo essa empresa, ajudei no processo de abertura, na parte burocrática ali, junto aos órgãos municipais, estaduais, federais. E trabalhando naquela empresa, fiz então a segunda fase, fui aprovado no exame da OAB. Por fim, isso em 2015. Essa empresa não deu certo, nós havíamos nos mudado para Piracicaba. E minha esposa falou, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos voltar? Eu falei, não, agora eu tenho uma profissão, agora eu sou advogada. Mas como assim, né? A gente não conhece ninguém aqui. Eu falei, não, eu vou começar aqui. Eu sei fazer previdenciário, já trabalhei com isso. Mas tinha mudado, né? O previdenciário, o direito em si muda muito rapidamente, né? E então eu falei, vou alugar uma sala. E comecei a procurar. Via as salas, tinha salas boas, mas daí não tinha condição de pagar. Aí tinha salas baratas, mas ficavam em lugares não muito bons, então, toda aquela situação. Até que eu vi um anúncio no fórum lá de Piracicaba, na sala OAB do fórum, e fui nessa sala, fui nesse escritório, era uma sala dentro de um escritório, e eu vi o anúncio, era R$550 o aluguel. E eu fui lá, na minha cabeça, que eu ia pedir, né, para diminuir para 500. Mas quando eu vi, perto das outras que eu tinha visto, eu não tive coragem. Quase que eu falei, viu, se for 600, tudo bem, tá? Porque tinha uma boa estrutura e tal. Enfim, e era já caminho de Deus, porque foi nesse escritório onde tinham outros advogados que não faziam previdenciário. Porém, eu não cheguei assim, faço previdenciário. Não, no começo, fazia diligências, ia no fórum tirar fotos de processo, mandar para os escritórios, fazer audiência como advogado correspondente, que aliás eu nem sabia muito bem o que estava fazendo a audiência, mas eu encarei e fui. E fazendo um pouquinho de outras coisas que apareciam ali também, né? Eventualmente um divórcio ali no cartório mesmo, extrajudicial. E aos poucos, então, me envolvendo ali na cidade de Piracicaba com direito previdenciário. Então, aos poucos, saiu uma aposentadoria aqui, consegui um benefício para outro, uma revisão ali, e começou a andar, começou a girar, o tempo foi passando, 2016, 2017, as coisas foram acontecendo, fui expandindo, fui para outro lugar, aí veio a pandemia, né? A gente já estava melhor, tivemos que fechar, né? Tudo parou. Só que eu já estava numa estrutura legal, assim, já maior, já não dava conta mais sozinho, já tinha a minha esposa me ajudando ali comigo, tinha a própria doutora Luma, que eu comentei, já atuando junto a mim, e quando acabou a pandemia, estava terminando, eu falei, não, eu tenho que ter um escritório só meu, né? E daí só meu no sentido de um imóvel próprio. Aí aluguei um outro imóvel, fomos para esse outro lugar, grande assim, que eu falei, nossa, será que vai dar certo? Será que vou dar conta? E graças a Deus, estamos dando conta. Hoje, às vezes, chega a ficar pequeno até, de tanto movimento que tem, outros advogados que trabalham comigo, dentro do direito previdenciário, cada um fazendo uma coisa assim, e foi isso. E cheguei no que cheguei hoje, justamente nessa transição, né, porque hoje o escritório leva meu nome, então ainda tem muitas pessoas que querem falar comigo, tratar comigo, mas só que tem benefícios, tem assuntos que, de fato, eu vou te dar um exemplo, trabalha comigo o Dr. Victor, especialista em aposentadoria especial, sabe? Ele destrincha um PPP assim, ele vai saber direitinho o agente que tem que estar ali quantitativo, qualitativo, o carimbo que tem que ser, onde, a partir de quando é PPP, Dr. Victor. Então ele é o especialista, mas às vezes as pessoas querem falar comigo. Aí eu falo, viu, quem atende é o doutor, mas eu queria falar com o senhor, tal. Então às vezes eu ainda atendo, né? Eu tenho os meus clientes, claro, atendo, coisas que é para mim mesmo, mas às vezes eu atendo mas quem vai fazer o processo, quem vai tocar o processo é outro advogado, que tem mais conhecimento do que eu ali, inclusive. Legal, caramba, que história bacana. História bacana, muita...
muitos desafios aí foram enfrentados por você, né? Poxa, numa cidade diferente, sem conhecer ninguém. Isso é justamente uma desvantagem em relação, porque Piracicaba é uma cidade grande, é uma cidade hoje de 500 mil de habitantes, mas ela guarda ainda muito aquilo lá é família de quem, né? Os sobrenomes conhecidos e os próprios escritórios, advogados já renomados e conhecidos na cidade. Então, para a gente que chega de fora, é muito mais difícil, né? Mas é aquilo que eu falei, trabalhando com foco, embora no começo eu fazia outras coisas porque eu precisava fazer, né? Eu precisava ganhar dinheiro. Mas sempre com foco. De giro, né? Eu tinha já o meu objetivo, eu sabia o que eu queria, né? E é isso que eu queria, o que eu quis para mim. Sou muito feliz, agradeço a Deus todos os dias, porque às vezes a gente posta ou lê algumas frases relacionadas ao trabalho, né? Tem trabalho com o que você gosta, não precisa trabalhar nenhum dia, algo assim, né? E quando eu vejo isso, realmente é aquilo que eu decidi fazer, sabe? Tem pessoas que às vezes, hoje é domingo, amanhã é segunda, que dia chato. Não, para mim todo dia é importante. Segunda, terça, quarta, eu quero a minha agenda cheia, eu quero a agenda cheia pro pessoal que trabalha comigo, sabe? Porque é só assim que você vai estar mantendo ali o giro do escritório, crescendo e com certeza ajudando pessoas, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas. E hoje, a partir desse ano, né? Eu daí passei agora, né, recebi o convite. Aliás, eu procurei a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, lá em Piracicaba. Procurei ela ano passado e demonstrei a ela interesse em lecionar Direito Previdenciário. E daí ela me ligou nesse ano que tinha uma vaga, se eu ainda tinha interesse, disse que sim. Então, a partir desse ano, eu também sou professor de Direito Previdenciário. Por quê? Qual era e é meu objetivo nas aulas de Direito Previdenciário? É levar para o aluno, hoje da Faculdade Anhanguera de Piracicaba, o conhecimento do dia a dia, a prática do dia a dia do advogado previdenciário. Eu digo para eles que eu não sou um professor que advoga, eu sou um advogado que dou aula. Então, a gente vai estudar aposentadoria, por exemplo, eu levo casos práticos, pego um processo administrativo, sabe, mostro o benefício onde a INSS não reconheceu, fomos para a justiça, pensão por morte, mostro para eles trechos da audiência, oitiva de testemunha, sentença, RPV. Aí envolve, né? Envolve muito. Eu sou suspeito para falar, tenho tido bom retorno dos alunos, estou bem contente, porque fazendo isso, eu vejo, principalmente quando você vai fazer revisão de aposentadoria, erros cometidos pelo INSS, mas infelizmente também erros cometidos por quem representou aquele cliente. Às vezes advogado, né? Às vezes advogado que não era especialista na área, mas fazia, enfim. O que eu quero dizer? Que se eu formar pessoas e essas pessoas forem aplicar aquilo que elas aprenderam comigo no dia a dia, né? Menos erro poderão acontecer numa concessão de aposentadoria. E assim você vai estar fomentando uma sociedade melhor, pessoas que ganham em termos de aposentadoria, fazem jus àquilo que elas contribuíram pela vida, né? Ao longo da vida, né? Não ficou nada para trás. Bacana. Então eu acho que isso você acaba contribuindo com a sociedade. Mas digo, né? Eu vejo cada um. Vejo muitos advogados falando, eu trabalho pela causa, é a função social. Não, eu falo para os clientes, falo, eu não estou fazendo um favor, você está me contratando, você vai me pagar por isso. Então eu trabalho, sim, é um negócio, é uma empresa. Nenhuma empresa trabalha por função social. Qual, né? A função social da empresa, fomentar a sociedade, não. Fomentar a sociedade, sim, mas também fomentar a minha família, né? Ter uma condição de vida melhor, poder viajar, ter um carro, uma casa, né? E eu acho que é isso. Sendo sincero, né? Não só ficar falando de querer vender uma imagem, né? Empresa tem que dar lucro. Né? Sim. É inevitável isso. A empresa é sobre vendas, eu falo muito que é sobre vendas, né? A gente precisa pensar em vendas como um aspecto principal de todo negócio. Eu desconheço qualquer empresa que exista sem vender algo. Aliás, o empreendedorismo é a solução de um problema, geralmente, e
e de forma vendida, né? E precisar, ao final de tudo isso, dar lucro, é o objetivo. Você falou, Guilherme, que alguns advogados, né, sobretudo nessa análise de revisão que você faz, costumam cometer algumas falhas do seu ponto de vista, sobretudo por já ser um especialista, né, compreender bem essa questão de revisão. Você se recorda quais são os principais erros, aspectos de erros que você consegue identificar que talvez advogados cometam? Sim, eu posso enumerar alguns. Talvez, não tão a palavra erro, mas vou te dar um exemplo. Suponha que um cliente procurou um advogado para concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. E esse trabalhador tinha lá 2 PPPs. Os 2 PPPs com ruído acima do limite legal que ensejaria o reconhecimento de tempo especial. Um dos 2 PPPs, o período de um dos 2 foi reconhecido, bonitinho. O do segundo, não. E esse segundo não, ele tinha lá 5 anos de tempo com exposição a ruído. Esses 5, vamos dar um exemplo de um homem convertido, aumentaria em 2. Aquela aposentadoria foi concedida, 35 anos de contribuição, mas poderia ter sido 37. E morreu ali, ficou por isso mesmo. O advogado recebeu os honorários dele, né? Enfim, acabou. Então, quando me procura, eu falo, não, tem esse período aqui que a gente pode brigar. Entendeu? Aí eu entro com uma ação, né? Quando ganha, reconhece, aumenta, melhora o fator previdenciário e ele passa a fazer jus daquilo que realmente foi a vida dele, né? Perante o INSS. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que, inclusive, um advogado que faz previdenciário, né? Ela me mandou, Guilherme, analisa esse caso, vê se tem direito à revisão. Aí eu falei assim para ela, esse período aqui tá na CTPS, mas o INSS não reconheceu na concessão. E ela não tinha falado que na verdade, que foi ela, né? Ela falou, nossa, e o pior é que essa aposentadoria fui eu que fiz. Eu falei, nossa. Enfim, também, eu tinha um vínculo ali, não foi reconhecido pelo INSS. A pessoa aposentou, né? Agora, tem uma que tem aparecido bastante, não gera tanto, assim, de atrasados, mas revisão de fato também, né, em relação a salário de contribuição. O INSS, muitas vezes, não tem feito o cálculo considerando os salários que estão anotados no CNIS. Então, o CNIS, né, para quem nos assiste e não sabe, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o documento onde estão inseridas ali as informações do trabalhador junto ao INSS, as empresas que ele trabalhou, os salários que ele recebeu naquela empresa. E pasme, Danilo, não sei se você já se deparou com isso, há casos em que na carta de concessão não estão os salários que estão no CNIS. Então, se o advogado que trabalhou naquele processo, ele não fez a conferência quando a aposentadoria foi concedida, pode estar deixando dinheiro na mesa. Então, por isso, inclusive, é importante, quando você vai fazer uma concessão de aposentadoria, fazer os cálculos para ver quanto será aquela aposentadoria e faz o processo e quando aquela aposentadoria for concedida, verificar se batem. Se bate o cálculo da concessão com aquela projeção que você fez. Porque muitas vezes não bate e o cliente está sendo prejudicado e você também, naturalmente, em relação aos honorários, com certeza. Nessa parte de cálculo, o que você identifica geralmente é o salário estar como salário mínimo ou até a ausência dele? Ou você vê também alguma outro erro em termos de cálculo? No memorial de cálculo ali, eu percebo muitos casos que ou ele vem salário mínimo ou às vezes não tem o cálculo. Você percebe alguma situação diferente? Já me deparei com as duas situações, sendo considerado salário mínimo e sendo considerado salário, assim, nada a ver. Às vezes diferente do valor. Diferente, totalmente diferente. Interessante. Exato. Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Não, tranquilo. Aí, pensando aqui em revisão... lembrei, só para não perder o raciocínio, claro. Uma outra coisa, e isso se acentuou muito após essa otimização do sistema, após a reforma da Previdência. Então, o trabalhador você imagina que ele tem lá um vínculo em aberto com uma empresa. Ele trabalhou numa empresa, entrou em 91, saiu em 93, por exemplo. Só que o vínculo no CNIS está em aberto. E esse trabalhador fez contribuições como contribuinte facultativo.
pagou 2 anos de facultativo. Lá no CNIS dele vai ter uma pendência, vai ter um indicador mostrando que está facultativo. Esse período, o INSS, se for a análise automática, e hoje nós temos muita, por isso que se acentuou, principalmente com as otimizações após a reforma da Previdência no sistema, esse período não vai ser considerado, Danilo. Eu tive caso de colega advogado que fez a aposentadoria, passou, vê se está certo. Falei, não está. Não considerou. A mulher, a cliente dele, ela sabia que faltavam 11 contribuições para que ela pudesse se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, na regra 8595. E foi concedida. Ela começou a pagar facultativo, na alíquota de 20%, certinho, para contar para tempo, né? Porque se for 11, não conta. Enfim, contribuiu certinho. E a aposentadoria dela veio com a incidência do fator, 0,65, sabe? Bem baixo o fator mesmo. E estava errado. Aí ela procurou ele não soube identificar. E passou para mim. Eu falei, tá aqui o problema. Tem um vínculo em aberto. Fizemos a revisão na via administrativa mesmo. Resolveu, aumentou, foi para o valor que tinha que ser, recebeu os atrasados. É um outro erro que tem acontecido bastante. Bacana. Vamos fazer um exercício aqui, Guilherme, tentar pensar nas possibilidades de revisão aqui de forma geral. Eu penso que a gente tem as revisões de fato, né? Sobretudo ligada a tempo especial. Sim. A gente tem talvez período concomitante, que esse vai ser geralmente no judicial, em termos, acho que, de valores. Não sei se no administrativo tem tido sucesso nesse sentido. Conheço. Quando me surge, eu judicializo a revisão das atividades concomitantes. A gente vai... ela é tão justa que, a partir de 2019, o próprio INSS já faz. Né? Já concede somando. Atividade... antes de 95, então, a conversão por atividade, né? Também acho que essa daí acontece bastante, o INSS não observa a carteira, advogado às vezes comer bola também passa, né? Período que não foi incluído. O que mais que você enxerga? Rural também. Tempo rural. Tempo rural. Considerar como PCD. PCD, que hoje, principalmente também, eu bato muito na tecla da questão da reforma da Previdência, inclusive quando eu vou lecionar, ou o cliente mesmo atende e fala, a gente tinha um cenário até 13 de novembro de 2019, era assim, homem se aposentava com 35 anos de contribuição e independentemente da idade. Aí eu pego e dou um exemplo ali, suponha que um menino começou a trabalhar com 18 anos, entrou numa empresa com 18 anos, trabalhou lá 35 anos direto, ele tem 53 de idade, ele iria se aposentar. Após a reforma, não. Se ele entrar numa empresa com 18, vamos supor que é o primeiro emprego dele, e se ele trabalhar nessa empresa 40 anos direto, ele ainda não vai se aposentar. E 18 mais 40, ele vai ter 58. Ele tem que ter 65. Então, a reforma ela é assim um arco, né, para as análises de concessões de aposentadoria. Então, após a reforma da Previdência, que você pega ela, praticamente extinguiu a aposentadoria especial, criou uma idade mínima. Então, a razão de ser da aposentadoria especial, que é a proteção do trabalhador, a retirada dele do mercado, ali, da exposição aos agentes nocivos à saúde, embora ele entrou a trabalhar com essa exposição aos 20 anos de idade, trabalhou 25, tem 45, poderia se aposentar, não pode mais, tem que esperar chegar aos 60. Então, que proteção é essa? Mas, tudo isso para dizer da aposentadoria PCD, que passou agora a ser quase que a menina dos olhos, né, de muitos colegas da área previdenciária, que é justamente a possibilidade de a concessão de um benefício com 100% da média, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, né? E o próprio conceito, né, de pessoa com deficiência, ele favorece a concessão do benefício, né, que é diferente do conceito de incapacidade. Então, é algo, sim, que nós temos também trabalhado, temos focado bastante. Show, legal, legal. Uma das problemáticas que nós vemos em relação à questão da revisão é a análise demanda tempo. O que é um escritório de advocacia pensando do ponto de vista de gestão? Qual é o produto que você tem? Tempo técnico, sim. Horas técnicas. Isso, se eu tenho um funcionário, eu tenho 8 horas técnicas por dia. Se eu tenho 2 advogados, eu vou ter 16 horas técnicas por dia. Então, a gente tem um estoque de tempo e a gente, muitas vezes, coloca esse estoque de tempo à disposição da análise de um processo para identificar se é viável ou não. Tem escritórios que entendem que tem que cobrar para fazer isso. Tem escritórios que entendem que não cobraria. Às vezes, a cobrança, ela obsta você pegar uma revisão linda, que seria fantástica.
Por outro lado, você vai se deparar com vários casos que talvez não dê direito a uma revisão que seja tão interessante. Às vezes o erro é pequeno e o impacto não compensa um processo. Você, provavelmente fazendo revisão, lida com esse problema, essa problemática o tempo todo. Como é que você pensa isso de forma estratégica, gerencial? Como que você analisa essa problemática? Danilo, hoje no escritório nós cobramos um valor de consulta e dentro desse valor de consulta está essa análise que será feita. Mas não é nenhum valor absurdo não, Danilo. Justamente o escritório previdenciário, assim como o próprio trabalhista, ele já é da consciência das pessoas de que é pagar o êxito, né? E eu não faço nem questão de mudar essa mentalidade. Eu mais ou menos hoje, graças a Deus, com o passar do tempo, hoje nós temos estrutura para segurar dessa maneira, para fazer dessa maneira. Então, nós cobramos ali um valor de consulta para fazer o atendimento do cliente e, havendo a necessidade dessa análise, não necessariamente nós vamos fazer ali no momento da consulta, até porque, como você disse, hoje nós usamos lá 4, 5 sistemas, né, de cálculo. Nós temos lá Prévio, Somprev, IEPrev, não estou fazendo propaganda de nenhum deles. O cálculo jurídico previdenciarista. Os 5 do mercado nós temos lá. Cada um com suas vantagens e desvantagens perante o outro aí. Por exemplo, você pega o Prévios, você coloca numa das funções dele carta de concessão e CNIS, dá um clique e ele vai mostrar o salário da carta e o salário do CNIS. Só por isso, né? Só por essa análise você já consegue identificar aquela revisão que eu falei de salários que não foram considerados. Então, tem que ter, sabe, programa, você tem que ter, tá à disposição no mercado. Isso, claro, são ferramentas, mas de repente aquela mensalidade ou a anuidade que você paga te faz identificar algo que vai trazer bons honorários, né? Mas qual foi a pergunta mesmo? Do problema em termos de honorário, de cobrar honorários para essa análise. Em regra, nós cobramos a consulta, dentro da consulta vai estar inclusa a análise, ainda que demande um pouquinho mais de tempo. Danilo, eu já cheguei, o cliente às vezes me liga e fala, doutor, eu queria ver a revisão, tal. Fala, tá bom, vamos agendar, tal dia, a consulta, doutor, sem dinheiro. Vem assim mesmo, sabe? Porque aquilo que eu te falei, hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura para segurar isso daí. Às vezes não é aquele valor de consulta, e eu falo isso para todo mundo ali, não é o valor de consulta que vai nos impedir de atender um cliente. Porque às vezes a gente deixa de atender um cliente em razão de uma cobrança de consulta e perder um caso muito bom. Perder 300 mil de honorário, igual a gente falando no que a gente estava falando, exatamente, de um cliente que veio... De honorários não, né? De precatório. Né? Mas honorário também... Condenação. De condenação. Exatamente. E era um cliente aposentado, esse daí. Era um cliente aposentado por invalidez. Conta pra gente, pro pessoal entender. Como é que aconteceu esse caso? Esse caso é um cliente que veio até mim para verificar um possível desconto ilegal na sua aposentadoria por invalidez. Então, infelizmente, muitas pessoas, quando elas começam a fazer empréstimo consignado, vira uma bola de neve, é um atrás do outro. Esse senhor já não tinha mais margem para empréstimo nenhum e, além disso, acreditava que estava tendo um desconto indevido de um empréstimo que ele não contratou. E ele veio e, de fato, havia. Porém, eu analisando aquele caso, analisando a situação dele, eu olhei o CNIS dele e falei assim, fulano, o que é essa pensão que foi negada, que foi indeferida aqui? Ele não soube me explicar, ele falou, não sei, parece que a lei na época que a minha esposa faleceu, não podia, eu não entendi direito. Ele me disse. O que era o caso? A esposa dele faleceu em janeiro de 1991. A lei de benefícios, ela é de abril de 91. Em janeiro de 91 estava em vigência um decreto que, em relação ao dependente, tinha a seguinte redação. É considerado dependente a esposa, o esposo inválido. Então, para que o homem, o varão, fosse considerado dependente da esposa, só se ele fosse inválido. Meu cliente não era.
Em abril de 91 já veio a lei de benefícios que diz é considerado dependente o cônjuge, homem e mulher, tanto faz. Só que até mesmo antes dessa lei, em 1988, a Constituição já equiparou homem e mulher. Então, por esse raciocínio, eu falei assim para ele, viu, eu acho que eu consigo essa pensão. E ele já tinha INSS negou, Junta de Recursos negou, Câmara de Julgamento negou. E eu falei, eu vou fazer esse processo para o senhor. Aí que eu fui pesquisar e já não descobri a pólvora. Já tinha entendimento do STF sobre o assunto, casos análogos que foram julgados procedentes, reconhecendo. E assim eu fiz. Ingressei com a ação foi procedente, a INSS recorreu, em recurso manteve, e foi uma ação que deu mais de R$300 mil de atrasados. Então ele veio para verificar um desconto indevido de empréstimo consignado e acabou saindo com uma pensão por morte e o recebimento de mais de R$300 mil de atrasados. Mudou a vida dessa pessoa. Completamente. Esses dias ele me ligou. Viu, tô precisando, negócio de imposto, porque eu vou comprar um carro zero como pessoa PCD, daí tem que declarar aquele dinheiro, como que eu faço? Eu orientei ele direitinho. Legal, interessante. A revisão, penso eu, que cada atividade, ela exige de quem está executando aquela atividade algumas características. A característica de quem faz revisão tem que ser uma característica de curioso. Sim, com certeza. O cara tem que ser um curioso. E eu sou por natureza, curioso. Sou mesmo, até a própria... Não à toa fui cursar história, né? Mas até mesmo menino já tinha interesse por história mesmo, por livro, pesquisar, e gosto de conhecer lugares novos. Eu sou um curioso por natureza. Legal. E a revisão é mesmo. Você vai nos pormenores ali. Será que isso está certo? Será que aqui tá o que diz aqui? Coloca dúvida em toda a análise. Mas este caso, Danilo, talvez até antecipando ou tratando neste momento, este caso, né, ele mostra a importância do atendimento do cliente. Uhum. E eu costumo dizer que um escritório de advocacia, no nosso caso, direito previdenciário, ele deve se pautar em 3 pilares. Tem um 4º pilar que, ultimamente, eu acabei me dando conta de que existe. Mas esses 3 pilares são prospecção, atendimento e execução. São esses 3 pilares que sustentam o escritório de advocacia. A prospecção tem seus diversos viés. Eu posso prospectar por um post na rede social, campanha, Google, uma palestra, um artigo que eu escrevi, indicação, boca a boca. Tudo isso são formas de prospecção. É o funilzão. Então, eles estão entrando no funil, o cliente. Depois tem o segundo passo, que é o atendimento. Tão importante quanto a prospecção, que é o momento em que eu vou identificar o direito daquela pessoa. Como eu disse, essa pessoa procurou o escritório para uma coisa, mas eu verifiquei que ela tem direito a outra. Quantas pessoas, Danilo, não vêm ao escritório para fazer uma contagem de tempo de contribuição, identificar quando vai se aposentar, e eu falo, o que é esse B91 aqui? Esse acidente, esse auxílio-doença por acidente de trabalho que o senhor recebeu? Em 2016 eu caí, torci o pé, ou sofri um acidente na máquina, preencher os ossos. O senhor tem alguma sequela? Sim, não mexo mais o braço. Falei, opa, o senhor pode ter direito a um auxílio acidente, entendeu? E por fim, o 3º pilar é a execução. Então, eu prospectei, eu atendi. E agora, como eu vou executar? Onde eu vou pedir esse benefício? É no INSS primeiro? Se o INSS negar, onde eu vou? É na estadual? É na federal? Se for na federal, é no Juizado Especial Federal? Onde compensa mais? Quando o INSS negar, compensa mais recorrer na via administrativa? Qual é o entendimento do Conselho de Recursos sobre esse determinado assunto? Então, tudo importa. E o 4º pilar, não menos importante, talvez, é o que eu chamo de relacionamento ou pós-venda. Então, eu prospectei, atendi, executei, ganhei um benefício. Essa pessoa vai ser grata a mim. Então, eu tenho que alimentá-la de mim. Eu tenho que, uma vez por mês, mandar um postzinho para ela, fazer com que ela esteja se lembrando, mandar uma mensagem no celular. É alguém que vai fomentar esse próprio funil. Alguém que vai estar fazendo quase que uma propaganda gratuita para mim, me indicando, colocando aquele post no grupo da família. E é um cliente meu, né? Então, que nada, de alguma forma, ele volta de novo aqui na parte de prospecção. E não para. E essa receitinha básica pro resto da vida vai fazer com que o seu escritório vai como uma bola de neve, né? Exatamente. Crescendo. Pô, muito legal, muito legal.
Quais são as estratégias? E aí, pô, legal, já entendemos os pilares que você define aí no seu negócio. Eu tenho no meu, embora também passe por todas elas, penso na prospecção, atendimento, execução, pós-venda, eu falo que a empresa ela tem pelo menos 2 pilares centrais. Eu trabalho o método 4Ps, né, no meu escritório. 2 desses Ps é processos e pessoas. Processos internos. Como eu faço um atendimento, como eu faço uma prospecção, existe método para poder fazer, eu vou criar um post, quais são as cores, quando eu posto, então tem todo método para isso. O atendimento, como que eu faço o primeiro atendimento, por isso que tem os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão. Então, quando você tem os POPs, então são processos, você tem que ter todos os seus processos definidos, mas você também tem que ter pessoas. Empresa é processos e pessoas no mínimo. Então, eu acho também, compartilhando aqui com você, esses 2 pilares centrais de todo tipo de negócio. Se você for abrir, sei lá, uma loja de doce, a uma indústria automobilística, eles vão focar em processos, vão focar em pessoas. Então, acho que é algo também muito legal. Mas pensando nessas etapas que você falou, então, prospecção, atendimento, execução, pós-venda. Queria entender um pouco com você, como você falou que tem vários vieses, A prospecção. cada um deles, pensando em prospecção, o que você foca aqui em prospecção? Como que é o seu pensamento para prospecção? Porque eu entendi que você separa e tem estratégia para cada uma dessas etapas, tá correto? Sim. Isso. Pensando, por exemplo, em prospecção, o que você entende que é relevante e importante para você, Guilherme? Hoje, no direito previdenciário, pelo menos para nós, né, eu acho que ainda 50% dos nossos clientes vêm por meio de indicação. Ainda é forte. Mas nós abrimos outros braços, né? Como principalmente a questão das redes sociais e das campanhas, né? Então, porém, nós ali, eu estou na cidade de Piracicaba, eu não tenho, Danilo, um desejo de... Hoje, com o digital, muitos escritórios, né? Você entra no Instagram do proprietário do próprio escritório, tá, atendemos o Brasil todo. Eu não tenho esse foco, não tenho a intenção de colocar, claro, se vier cliente, eu fiz aposentadoria de pessoas que moram fora do país, que inclusive alguma delas até me nomeou procurador, eu que vou lá no banco, recebo para ela uma vez por mês, transfiro dinheiro, tudo certinho. Mas eu não tenho esse foco. Então, a minha intenção é trabalhar um escritório mais regionalizado, ali na cidade de Piracicaba, nas cidades circunvizinhas. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, campanha nas redes sociais, ali naquela região, não pego spam. Porque, às vezes, aparece para mim, aliás, quando aparece para mim, alguma coisa está errada na campanha do advogado. Por exemplo, aparece para mim isenção de imposto de renda para aposentado. Mas daí eu vou ver, de curioso que sou, é um escritório, por exemplo, de Presidente Prudente. Eu, como aposentado, se fosse 60, 65 anos de idade, jamais eu contrataria um escritório de Presidente Prudente para fazer um processo de isenção de imposto de renda. Por quê? Eu não sei quem é longe, e aquilo só aguçaria a minha vontade de procurar ali na cidade. Então, eu já acabo trabalhando mais regionalizado. Então, esse é o foco. Ainda em prospecção, uma forma muito boa de você ter clientes é justamente por meio de parcerias com advogados de outras áreas que não fazem ali o direito previdenciário. Ainda há, Danilo, muitos advogados que simplesmente não indicam advogado. Não faço, não conheço, eu acho complicado indicar. Às vezes ele está deixando dinheiro na mesa. Às vezes ele está atendendo ali um senhor de 65 anos de idade, ou prestes a completar 65 anos de idade, com tempo suficiente para se aposentar, e ele não faz e não indica ninguém, né? Então, hoje nós temos muita parceria com o advogado, é uma forma também de prospectar os clientes. E você falou de vendas, né? Eu também me considero um vendedor nato, né? Quando eu trabalhei lá na Ait Barari, né? A desaposentação, nós éramos quase que um vendedor de uma ação. E era uma ação, né, que fez muito sentido, diversas decisões favoráveis, muitas pessoas receberam, etc. E até mesmo antes disso, a faculdade de História que eu te falei, eu praticamente paguei a faculdade de História vendendo trufas.
minha mãe fazia trufas, né, chocolate, e eu vendia ali na faculdade, então eu conhecia a faculdade inteira, então eu sempre tive tino aí para venda, para relacionamento, e eu acho que isso é muito importante na nossa área, né? Quando a gente fala é venda, é sobre venda e também é sobre pessoas e processos, como você muito bem colocou. E a venda é sobre venda e venda é pessoas, né? Então, a pessoa... Por isso que eu falo, às vezes alguém fala assim, eu vou abrir um escritório, né? O advogado está ganhando bem, vou abrir um escritório para mim. Não é só abrir um escritório, porque eu poderia abrir um escritório, ter um escritório bonito, com um computador novo, uma secretária, mas e o cliente? Como esse cliente vai entrar? Como eu vou prospectar esse cliente, né? Vou pôr uma placa na rua. Então, essas são algumas formas e o nosso pensamento mais regionalizado. Legal. Tá bem definido para você o aspecto de prospecção, bacana, deu para entender. Pensando no pilar do atendimento, o que você considera nesse pilar, Guilherme, importante para compartilhar com a gente, que os advogados talvez deveriam olhar para esse pilar que talvez você está olhando aí? Um pouco da própria palavrinha que você usou aí, a questão da curiosidade. Então, você está atendendo um cliente ali, abrir o leque de possibilidades. Legal. Então, você está atendendo um cliente, de repente, justamente para uma concessão de aposentadoria, para verificar quanto tempo ele tem, quando vai se aposentar, qual a melhor regra para ele. Mas você ali no CNIS dele, você identificou que ele recebeu um benefício, não necessariamente acidentário, mas ele teve ali um auxílio-doença, seja 31, seja 91. Questionando ele, o que foi isso? Isso daí por conta de um problema que eu tenho de nascença, mas se acentuou nesse período. Opa, tem um problema de nascença? Tem. Talvez ele possa ter direito a uma aposentadoria PCD. Ou sofreu um acidente, pode ter direito ao auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um nicho que nós temos um foco nele, traz bons resultados, bons retornos ao escritório e ao cliente também, claro, porque passa a ter uma renda que ele não tinha e ainda, se o acidente aconteceu mais de 5 anos, com a possibilidade de receber os retroativos dos últimos 5 anos e esse salário ainda depois integralizar a base de cálculo de uma aposentadoria futura para ele. Sem contar que você faz um auxílio-acidente, então, foi concedido um auxílio-acidente, essa pessoa teve então reconhecido uma diminuição da sua capacidade laboral, isso pode até contribuir futuramente na concessão de uma aposentadoria PCD. Então, tudo isso no momento do atendimento, você identificando, se você trabalhar ali a sua própria... Digamos, se não for uma metodologia, a sua própria curiosidade. Sim. Vamos dizer assim. Legal, bacana, bom. E sugiro, né, para quem ainda... Porque uma coisa é para mim, uma coisa é para quem está ali comigo no dia a dia, que já tem familiaridade com isso. Mas para quem está começando, ou para quem não tem tanto ainda tino com isso, faz uma fichinha de atendimento, né? Coloca lá na ficha de atendimento... possui deficiência, sofreu um acidente, coisas que podem aumentar as possibilidades com aquele cliente. Pô, legal. Nesse ponto, na Advocacia Schettini nós temos 7 escritórios. Então é difícil de você fazer toda essa gestão muito em cima. E aí o que a doutora Valéria, minha mãe, criou lá para poder auxiliar esses advogados ou a equipe a fazer uma revisão de forma qualitativa. Ela fez isso, ela criou um script de análise por onde permeia a curiosidade do advogado. O que ele deve olhar? Então ele vai olhar, como você falou, o salário de contribuição, vai fazer a comparação dos períodos que foram conhecidos ou não, quais são os registros que estão na carteira e se algum tem relação com os decretos da época. Então ela criou várias coisas ali que o advogado ele precisa preencher. Às vezes eu até brinco, eu falo, caramba, como é chato pegar às vezes um negócio desse todo preenchido numa revisão que seria simples. Mas não, é fundamental. É fundamental porque às vezes se você não olhar tudo isso, passa alguma coisa. Passa alguma coisa. Legal, essa ideia de você ter esse script bem montado, muito interessante. Passando para o próximo pilar aqui, que é a parte de execução, né? Deu para entender a parte aqui de atendimento, então, o que você entende importante, curiosidade é o fundamental. E pensando na execução, o que você acha que é importante nesse ponto, que você observa e orienta os advogados que trabalham com você lá no seu escritório? A execução então, prospectei, atendi, agora eu vou pôr aquilo em prática, né? Eu acho que
seria a parte mais teórica, é onde mais você tem que aplicar o seu conhecimento, então, no mérito, né? Porque você pega, por exemplo, o próprio auxílio-acidente. O auxílio-acidente, como eu disse, às vezes lá no CNIS da pessoa, ou na carta de concessão, aquela pessoa recebeu um benefício 31, auxílio-doença acidentário. Quando, na verdade, aquilo foi um auxílio-acidente acidentário, né? Ocorreu no âmbito do trabalho, mas então onde eu vou ajuizar aquela ação? Então ali é o momento onde o advogado ele mais vai colocar em prática o seu conhecimento. Então conhecimento é a chave para a execução perfeita. Não só nesse sentido. Conhecer em relação ao direito previdenciário, conhecer os julgados e as situações de determinados temas junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social, junto ao Judiciário, e saber qual é o melhor caminho. Ou até mesmo, né, você estava há pouco conversando no programa anterior, né, você conversou com a doutora Thaís. A doutora Thaís mesmo, eu já vi vídeos dela em que ela fala, fujam do JEF, né, fujam do Juizado Especial Federal. O JEF é um assassino de direito. Então, de repente, você fazendo um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, que infelizmente está demorando muito, né? Às vezes ficam 2 anos lá, mas isso vai fazer com que o valor da causa futuramente aumente, você consiga ingressar com uma ação na Justiça Federal comum, onde você tem um conjunto probatório maior e melhor para o seu cliente. Então são estratégias que, para você pôr em prática essas estratégias, demanda você ter esse conhecimento. Eu acho que dos pilares é onde mais você aplica e se faz necessário ter conhecimento. Legal, bacana, bom, pô, deu para entender bem cada pilar. Eu acho que o conhecimento nessa parte é fundamental. Ele facilita, por isso que é interessante ser especialista, né? Exato. Se alguém me procura, por exemplo, fazer um processo criminal, eu vou ter tanta dificuldade na execução, vai me dar tanto trabalho. Eu conseguiria fazer, mas me daria tanto trabalho ter que pesquisar algumas coisas que não é da minha rotina. Então, entender mais ou menos como funciona, sei lá, trazendo de novo aqui ao criminal, né? Como que funciona a interpretação ou a prática ali na delegacia, né? Como que os juízes entendem, enfim. Então, de repente, é algo para quem está ali lidando com aquilo no dia a dia, algo relativamente simples, né? E que para nós ia virar um quebra-cabeça sem uma peça final para terminar. É uma vantagem muito grande para quem é especialista. O último ponto é o pós-venda que você já trouxe. Pós-venda, um relacionamento com o cliente, né? Que é retroalimentar essa relação. Exatamente. Show, legal. Deu para entender bem, muito bacana. Acho que se o advogado focar nisso daí, ele já tem um negócio minimamente estruturado. Com certeza. E minimamente sendo modesto aqui, sim, porque vai estar absurdamente estruturado. E hoje, Danilo, né, eu ocupo que posição que eu ocupo no escritório hoje, né? Então eu ocupo uma posição de quase que gerenciar esses 4 pilares, né? Meio que ajudando ali na prospecção, traçando estratégias, dando suporte para a pessoa ali no atendimento e estando abertos a eles, né, aos advogados, para traçar a melhor estratégia, pautada no conhecimento, para pôr em prática a execução daquele trabalho, né? Boa, legal. Você está com uma equipe de quantas pessoas lá, Guilherme? Hoje, acho que ao todo nós devemos estar umas 12, 13 pessoas. Umas 12 pessoas, legal. A gestão de pessoas também não é algo fácil em qualquer tipo de empresa, não é diferente na advocacia. Não é porque a gente tem que ver ali no... Eu, Danilo, lá, já pensei o seguinte, eu já tive algumas parcerias, ou até mesmo sociedades, e eu, num primeiro momento, eu achava que quem estava comigo deveria prospectar, por exemplo, na mesma medida que eu. Então, ele deveria prospectar, devia atender, devia executar, tanto quanto eu. Eu, falando de mim, eu acho que eu caminho por esses 3 pilares facilmente. Eu entendo da prospecção, eu entendo do atendimento, eu entendo da execução, né? Mas eu sou eu e as pessoas não. Então vai ter pessoa boa ali no diálogo, boa para atender, boa para identificar o direito, carismática, a ponto daquela pessoa, do cliente sair dali já nos indicando para um monte de gente. Mas tem pessoa que vai ser mais retraída, que gosta de ficar na execução, que é mais ela e os estudos,
né, para desenvolver um bom trabalho, inclusive. Então, são pessoas. Sim. Então, a gente tem que identificar na equipe quem tem perfil para qual desse pilar e trabalhar, aprimorar esse perfil, né, por meio de pós, por meio de dar o suporte necessário para que ela possa desenvolver e aquilo está bem fortalecido, que é o bem para a pessoa, o bem para mim, o bem para o escritório, é o bem principalmente para o cliente. Legal, uma coisa que a gente faz na Advocacia Schettini, até para compartilhar com o pessoal, que pode ser interessante para eles, o que nós fazemos internamente é uma análise comportamental, do perfil comportamental dos nossos colaboradores. Então existem ferramentas para isso, DISC que é uma delas, existe um assessment, tem outro que chama PACO, enfim, tem várias ferramentas que elas fazem, elas traçam o seu perfil comportamental, se é mais comunicador, executor, planejador. E quando você compreende esse perfil comportamental, te ajuda muito a colocar as pessoas nas atividades certas. Você pega, de repente, um cara que é de muita comunicação, muito comercial, e coloca esse cara para fazer revisão no nível que você faz, mata esse cara. Exato. Né? Difícil. E também não consegue fazer um bom trabalho, porque aquilo para ele satura muito rápido. Sim, né? Então, você perde o colaborador, não extrai dele o melhor que ele poderia te dar. É como se fosse um manual do colaborador. É uma analogia simplista, mas que dá uma ideia de como essa ferramenta poderia te ajudar. Né? Vai te ajudar realmente a colocar os colaboradores nos lugares corretos, nas atividades corretas, dando motivação e satisfação para eles. Com certeza. Que é importantíssimo. E lá, Danilo, comigo, né, quem trabalha sabe que tem toda a possibilidade de crescer. Né? Você pega a própria doutora Luma, com quem hoje eu abri um escritório. Hoje tem o Dr. Vinícius, recém-aprovado no exame da OAB, que caminha passos largos para um dia ter uma porcentagem junto a mim ali no escritório. Legal. Então, Dr. Victor, especialista em aposentadoria e reconhecimento de tempo especial, os processos que nós ganhamos por meio do trabalho dele, essas pessoas recebem a sua respectiva comissão por isso, uma maneira de incentivá-los e querer que o processo seja procedente, porque eu ganho, ele ganha, o cliente ganha, todo mundo ganha. Legal, legal. Essa parte de gestão de PPP é um problema que vira e mexe eu pergunto aqui para o pessoal, porque é um grande problema do advogado previdenciarista, né? Você está fazendo uma revisão, você vê ali que um tempo especial foi negado, e foi negado porque o PPP realmente está ruim, está faltando alguma coisa. Às vezes é a análise que é ruim, mas às vezes o PPP ele falta alguma informação. O cliente ele não sabe analisar, né? Você falou que tem um advogado que ele é especialista nisso, mas o cliente geralmente ele não sabe avaliar isso, e muitas empresas também não sabem emitir da forma correta. Eu estava no caminho, vim ouvindo algumas entrevistas suas, alguns episódios, e foi abordado, né, aqui. Eu não me lembro o nome da advogada, ela falou da Heineken, né? Disse que lá é bem legal. Doutora Ana, eu acho. Doutora Ana. Que lá... Por quê? Porque as empresas se baseiam ainda lá na NR15, então, PPP NR15. Só que ela diz que na Heineken já, o próprio LTCAT já faz uma diferenciação em o que é tempo especial e o que é insalubridade, periculosidade para fins trabalhistas, né? Que é algo essencial e é algo que muitas vezes você vai atender o cliente. Até na última aula na faculdade eu falei um pouco sobre isso para os alunos, para tentar desmistificar essa ideia de que eu recebo insalubridade, recebo periculosidade, vou me aposentar especial. Não vai, não necessariamente. Eu costumo dizer que os termos insalubridade e periculosidade são termos do direito do trabalho, remete a um valor financeiro maior, né? Qual que é o ganho que a pessoa tem por trabalhar ou receber adicional de insalubridade e periculosidade? É um ganho financeiro. Vai ter lá, na questão da insalubridade, 10, 20, 40% a mais sobre o salário mínimo, periculosidade 30% sobre o salário que ela recebe. E não necessariamente a pessoa vai ter esse período contado como especial. O que determina, aí sim o tempo especial é aqui, a nossa área, direito previdenciário. E o que determina se vai ter ou não é a exposição aos agentes nocivos da saúde ou risco à vida. Então, como que se comprova isso, né? Então, hoje por meio do PPP. Então, tem toda a questão de formalidade, como esse PPP tem que estar preenchido. Não basta ter a informação. Primeiro, outro erro, né? Muitos
trabalhadores acham, eu tenho PPP, eu vou me aposentar especial. Não, né? Pior ainda, recebo insalubridade, vou aposentar especial. Não necessariamente. Eu tenho PPP, nele diz que tem agente nocivo, vou me aposentar. Também não necessariamente, tem a formalidade do PPP, tem que, né? Então... E se ele tiver perfeito, ainda assim não é certeza, porque não pode ser que ele necessite, pode negar. Exatamente. E daí não tem... E até judicialmente, ou aí entra naquela questão, para onde eu vou? O INSS negou. Para onde eu vou? Vou para o Conselho de Recursos? Vou na Justiça? Justiça no GF. Qual é o entendimento? Daqui de São Paulo, por exemplo. Terrível, terrível. Mas ainda dentro dessa linha, tem a problemática, porque esses PPPs precisam ser corrigidos, e alguém precisa corrigir. O cliente tem dificuldade de fazer essa comunicação. Nós fazemos. E vocês têm uma equipe para isso? Sim. Na verdade, é o pessoal do escritório mesmo, né? O Dr. Victor, no nosso caso, né? O Dr. Victor faz essa análise do documento e monta um relatório. Campo tal, está técnica tal, não é aceita pelo INSS. Campo tal, não tem o número do registro de classe, mas não tem a sigla do registro de classe. O que é? SRM, né? CREA, o que é? Então ele faz esses apontamentos, passa para uma outra pessoa do escritório que é a responsável, então, por fazer esse meio de campo com a empresa. Ela entra em contato com a empresa, fala, nós não temos o hábito, Danilo, de solicitar o PPP a primeira vez. A gente entende que esse primeiro contato o cliente, o trabalhador faz com a empresa. Consiga o PPP para nós. Não estando adequado à legislação, a gente aí sim parte para a reformulação dele. Claro, né, a gente não vai pedir, aqui está 84 de ruído, tem que ser acima de 85, não é isso. A questão formal do PPP, a gente pede para que seja refeito. Legal, vocês costumam fazer também processo trabalhista para correção de PPP? Não temos esse hábito. É até uma falha nossa, eu vejo... Esses dias eu estava vendo até uma colega que faz bastante. A Ana, será que foi ela? A Cláudia aqui, ela falou o estilo dela também. Não deu umas ideias legais. Hábito, interessante, legal, muito bom. Vocês só fazem previdenciário hoje lá, né? Só previdenciário. Previdenciário, regime geral, INSS. Ou a servidor, até... É aí que eu falo, né? Até servidor eu acabo... Aí eu que passo para algum colega ali da cidade. Legal. Uma coisinha ou outra, às vezes uma pensão no SPPrev, ou ali em Piracicaba, no município de Piracicaba, eles têm... Boa parte dos servidores municipais contribui para um regime próprio, que é o IPASP. Alguma coisinha ali eu faço, mas coisa muito... Aquilo que a gente falou, vai demandar muito estudo, um tempo especial, algo ali do servidor. Eu prefiro passar para o colega, depois a gente tem lá uma forma de divisão de honorários, etc. Já fica fora. Danilo, fazendo os benefícios do INSS, numa equipe aí hoje de 12 pessoas, a gente às vezes não dá conta, imagina, e não fazemos tudo ainda no previdenciário, tá? Tem alguns benefícios que a gente não faz. Não faz. Quais? Auxílio reclusão, a gente não é o nosso foco. Já fiz, tenho ações hoje em andamento, mas dizer para você que é um foco, não é o foco. O próprio salário maternidade também, até mesmo agora teve, né, a questão durante o julgamento lá que acabou sendo aplicado para a vida toda, teve o reconhecimento da inconstitucionalidade do período de carência, né, mas é um nicho que a gente não atua, porque eu vejo escritórios especializados em salário maternidade, por exemplo, é uma demanda muito grande, sabe? É algo muito específico, então hoje a gente não faz. O auxílio por incapacidade temporária faz. Com certeza, e hoje inclusive eu até editei agora recentemente um modelinho de contrato para esses cuja possibilidade de que a concessão pode ser feita mediante análise documental, né? Na verdade, aí o INSS está facilitando bastante para o trabalhador, né? Então a gente tem nesse sentido, vamos atender um cliente. Ele vem e se queixa de que está com uma incapacidade para o trabalho e tal. Nós temos um modelinho de carta, que a gente faz uma carta simples, para que ele leve ao médico dele, nesse pedido, na cartinha, tá lá, a gente fala, doutor, né, é importante que venha constando tais informações no atestado, que os dados da doença, né, CID, nome, os dados do paciente, os dados do próprio médico,
prazo estimado para repouso, afastamento e a data de início desse repouso, afastamento. Constando essas informações, nós recebendo esse atestado em que consta essas informações, análise documental. É muito grande a possibilidade. Então, daí a gente está cobrando até um valor menor de honorários, porque, teoricamente, simples. Trabalho é menor. Legal, fideliza o cliente. Fideliza o cliente. Eu costumo dizer, e é verdade, que a gente administra esse benefício. Né? Porque muitos, às vezes, pensam assim, mas por que eu vou pagar para o advogado se eu posso ir lá? A gente vai administrar. Esse benefício foi concedido até 25 de junho. Então, 15 dias antes, a gente vai ligar para ele. Como o senhor está? Ainda não estou bom. Então, vai acabar dia 25. O senhor precisa pegar um novo atestado, porque esse, por exemplo, não é prorrogável. Né? Você não pode pedir a prorrogação dele, tem que pedir um novo. Então, o senhor tem que passar no médico, solicitar um novo atestado, trazer aqui para a gente fazer novamente. E eles acabam pagando, é bem tranquilo isso daí, porque eles veem realmente que é uma vantagem. Né? É só receber. O trabalho dele é receber. Né? Show de bola. E aí vocês fazem... alguns escritórios eles têm uma estratégia mais administrativa. Outras têm uma estratégia que caminham mais para o judicial. Você separa de alguma forma ou realmente é matéria a matéria? E aí vocês... É matéria a matéria. Hoje, há um tempo atrás, quando eu estava crescendo, vamos dizer assim, eu trabalhava mais sozinho, a minha ideia era judicializar. Era uma frase: o INSS negou, vou para a justiça. Com aquilo que eu falei, conhecimento. Então, estudando, vendo o curso, lendo, eu vi que muitas situações, o entendimento do Conselho de Recursos é muito melhor que o judicial. Eu não vou para a justiça. Então, vamos avançar na via administrativa. Só que, recentemente, eu falei, meu Deus, até onde a gente vai com essa via administrativa, né? Com recurso administrativo. Porque, infelizmente, você não tem um respaldo, você não sabe que situação está. Ele fica lá, você acessa o e-recursos, né? O processo está parado, não vai para lugar nenhum, você não tem ideia de andamento nenhum. Então, você não tem aquele passo a passo que tem no judicial. E outra, no judicial você vai, faz um balcão virtual, você conversa com a pessoa, né? Você consegue ali tratar daquele processo, o que você já não tem no recurso administrativo. Então, a gente está vivendo um cenário muito difícil, infelizmente, mas há casos que realmente é melhor avançar na esfera administrativa. Legal. A gente faz, sim, esse filtro, avalia direitinho, fala, é só um período de ruído, o PPP está redondinho, já temos outros casos, ganhos na justiça, vamos para a justiça, né? Recentemente a gente atendeu e estamos fazendo 2 aposentadorias que envolvem tempo especial, o Dr. Victor está à frente, de agente funerário. Então nós vimos o entendimento, inclusive TRF3, né, aqui de São Paulo, e falamos, não, vamos para o judiciário, o entendimento é favorável, né? Enquanto que a gente sequer achou processos da mesma matéria na via administrativa, né? Então a gente tem precedente no judicial, vamos para o judicial. Tem precedente na via administrativa, vamos para a via administrativa. Você pega o trabalhador rural, né? Que até 95 você consegue um enquadramento de tempo especial para o trabalhador rural na via administrativa. Eu tive um processo em que eu não pedi, foi concedida a aposentadoria, não pedi, até reconheço uma falha, pode-se dizer assim. Eu não pedi um tempo especial, mas daí no julgamento no Conselho de Recursos, viram que na certidão de casamento dele constava a profissão lavrador, acabaram me dando mais um ano, dando para o cliente mais um ano, sem eu pedir. Então, quer dizer, foi além do extra petita, né? Ali pode, né? Interessantíssimo. Aliás, para quem quer ver aí sobre Conselho de Recursos, tem dicas fantásticas. Deixar aqui o episódio do Lucas Costa. Teve outro episódio. E também deixar o episódio da doutora Ana Cláudia Paes, que a gente falou aqui há pouco, para vocês poderem dar uma olhada. E são episódios incríveis. O Lucas, ele é conselheiro. Tem a doutora Priscila Machado. Pô, como é que eu esqueço? Deixar o episódio aqui da Priscila Machado, dela foi online. Incrível também, conselheira do CRPS, e trazem dicas fantásticas de coisas que dá para você utilizar no Conselho de Recursos, que é muito mais estratégico, muito mais vantajoso do que na via judicial. Sem contar o próprio recebimento, né? Ainda que demore todo esse trâmite, você não tem ali
você não está visualizando o andamento do processo, mas quando paga de uma vez, não é precatório, é rápido, né? Acho que os advogados apostariam mais, talvez, não sei o que você pensa, na via administrativa, se a gente tivesse um controle mais claro do andamento do processo e uma garantia maior de recebimento. Também, corre-se o risco. Então, esses dois, às vezes você faz um processo muito grande, você fala, poxa, será que o cliente vai me dar um chapéu aqui? Porque cai direto na conta dele. E é ruim o advogado ficar com essa sensação. Eu realmente percebo no dia a dia que a grande maioria dos clientes previdenciários, eles são muito gratos e corretos, né? Não vejo um número muito grande de inadimplência, é o que eu percebo. E a gente tem uma segurança, de certa forma, para receber depois, que a pessoa também tem o benefício. Mas, enfim, é um risco aí que tem que ser gerido para quem é gestor de escritório. Você falou que você está nessa questão aí da transição. Sim. Agora, né? Para a parte estratégica, saindo muito mais do operacional, do tático, indo mais para o estratégico. Como é que foi esse seu despertar? Aconteceu apenas pelo volume de trabalho que foi acontecendo? E como é que está sendo isso para você? Foi um pouco pela questão do volume, foi um pouco pelo próprio crescimento, em que eu vi que se eu me mantiver no atendimento, porque assim, quando eu atendo um cliente, depois esse cliente vai querer saber do processo, ele vai querer se reportar a mim. E é quase não, é uma obrigação minha dar para ele um retorno na situação do processo. Eu atendi, eu passei confiança para ele, eu fechei aquele contrato, então ele quer saber de mim. Então eu via que isso acabava me prendendo muito ao cliente e ao próprio processo em si. Então eu falei, não, para que eu possa ir via os outros, a prospecção entrando às vezes menos cliente, às vezes a execução mais ou menos, porque eu ficava entre atendimento, entre execução. Então eu falei, não, eu tenho que ficar numa posição acima dessas e deixar que essas coisas fluam. Mas isso só está sendo possível porque no pilar do atendimento hoje tem pessoas capacitadas, com bom conhecimento técnico para atender aquele cliente. Porque isso me dá segurança. E eu tinha muita dificuldade em delegar. Então, eu que queria atender o cliente justamente porque imaginava que poderia passar alguma coisa. Então, de repente, eu ia atender o cliente, fazer uma contagem, podia ter ali uma situação que se uma outra pessoa atendesse, não iria verificar e aquilo ia passar e a gente poderia deixar de obter um melhor benefício ou obter um benefício e dispensar o cliente sem tratar daquela situação. Mas com o conhecimento, hoje as pessoas que atendem não deixariam passar nada, então a gente está muito bem servido nisso, e isso me está proporcionando fazer essa transição. Mas eu tive também uma amiga minha, Rosana Viegas, eu fazia parte, que você conhece, né, um grupo em São Paulo e outros lugares tem também, que é o BNI, e lá eu fazia parte de um grupo, e a Rosana Viegas, mentora, gestora de carreiras, né, ela me ajudou nisso daí também, tá? Então, a gente sentou, ela falou, inclusive aquilo que eu disse, de enxergar, identificar as habilidades das pessoas e fazer com que elas trabalhem naquilo que proporcionará ela desenvolver a sua habilidade. E não eu fazer uma imposição. Assim como ela também me sugeriu, Gui, ela falando, quais as atribuições da secretária? Lista, o que ela faz? É isso, isso, isso. Porque você vai ter tudo desenhado. Se um dia ela sair, o próximo, você já sabe o que essa vai fazer. Entendeu? Então é um pouco de estudo ali, né? Nessa mentoria. Então, um pouco de mentoria, de conceitos, né? Que um mentor, um gestor de carreira traz. Então, isso, a própria necessidade e a quantidade, o volume estão me fazendo nessa transição. Por legal, essa transição é importante, Guilherme. Muitos advogados têm dificuldade de fazer. Isso é um problema, na verdade, não é nem advogado. Muitos empreendedores, de forma geral, né, têm dificuldade. O negócio dele começa a crescer e ele tem essa dificuldade de soltar algumas atividades com alguns medos. Quando você teve essa gestora de carreiras, além dessa questão de fazer ali, mapear os procedimentos para fazer uma troca mais rápida,
que mais assim de insight interessante ela te falou que talvez você pode compartilhar com o pessoal para gerar também insight neles e falar, caramba, eu tô me prendendo a isso. Você lembra de mais alguma coisa assim? Olha, eu tinha essa dificuldade de delegar, então me ajudou bastante na questão da delegação, abriu minha mente. A própria questão das pessoas, enxergar nelas naquilo que ela tem de bom e elas trabalharem naquilo, né? A própria questão de prospecção de clientes. Então, de repente, a gente se vê muito fechado, né? Então, isso me proporcionou, por meio dela, ter entendimento de em outros lugares onde poderiam estar os meus clientes, né? Então, tudo para esse... Ela acabou me ajudando nos 3 pilares, tanto na prospecção, no atendimento, na execução. Com certeza foi muito válido. Na medida em que você escala, não sei se foi com o João Badari que a gente conversou, acho que foi com o João Badari que eu conversei aqui, aliás, deixar o episódio do João Badari aqui, mas eu acho que foi com ele que a gente falou que assim, na medida em que você cresce um pouco, é natural perder um pouquinho de qualidade em algumas áreas, que não é você exatamente fazendo, mas você ganha amplitude. Sim. Você percebe isso e aceita tranquilamente? Aceitar não é muito aceitável, mas acaba acontecendo. Quem me falou isso foi um sócio do João, o Thiago. Ele falou isso, a gente num bate-papo, ele falou, Gui, não tem o que fazer, é natural para crescer, né? Se você sozinho, um exemplo, se você sozinho atenderia 5 clientes num dia, e em 2 vão atender 10, né? Então, o volume é maior, vai passar alguma coisa, mas o volume é maior. Então, você acaba ganhando. Exatamente. É o pensamento de empresário, né? É o pensamento de empresário, é pensar com cabeça de empresário. Fundamental mesmo. E os desafios que você está enfrentando hoje, que você está tentando solucionar, quais são, Guilherme? Você sabe quais são os desafios, assim, que é claro para você, os que você está enfrentando, que você fala, caramba? Eu acho que ainda, né? Você vê que eu trago estou muito pautado nos pilares. Eu acho que a prospecção, porque quando a gente quer quando nós somos empresários, né? Somos empresários, nós temos um negócio. Então, o que tira a minha paz é eventualmente não ter clientes para manter esse negócio, para ter esse negócio andando. Legal. Então, eu acho que, na minha visão, eu não diria nem um desafio, mas o que eu mais Onde você está focando o seu olhar. focaria é na prospecção do cliente. Legal. É manter essa roda girando. Então, é onde talvez eu diria que seria a minha dor. Se mexer nisso daqui, para mim, e piorar esse dado... Então, às vezes eu olho a agenda para uma semana, não tem muito cliente, daí não tá legal. Precisa movimentar, exato. Aí já vem onde que eu tô errando, onde eu tô errando, como eu posso melhorar. Aí, ao mesmo tempo, eu penso, vamos chamar de concorrente, mas não é concorrente, né? Mas será que o outro também tá com bastante clientes, etc. Então, é um pouquinho, o desafio é manter essa roda girando com a entrada de novos clientes. Então, por isso, a gente está sempre, daí, pessoal da gestão de tráfego, tentando acertar, fazendo ajuste, mudando os criativos ali, né, para trazer mais clientes. E talvez ter no hall dos nossos serviços, né, algo a mais, assim, que possa aumentar, talvez, o ticket médio, né? Eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho clientes vou dar um exemplo, eu tenho um cliente que é aposentadoria por invalidez. Então, para ele, eu fiz uma revisão, aumentou a aposentadoria dele. É uma coisa que o João fala, pescar dentro do seu aquário. Então, eu tenho clientes, revisão de aposentadoria por invalidez. Eu fiz uma revisão, aumentou a aposentadoria. Consegui acréscimo de 25% para ele, depois. E ainda fiz um processo de isenção de imposto de renda. Então, quer dizer, um cliente rendeu 3 ações, né? Agora, nós até fizemos um pente fino nos nossos processos de BPC Loas, que foram concedidos. Então, nós temos BPC Loas
E daí o benefício foi concedido, por exemplo, em 2023, ano passado. Aí eu falei, faz uma revisão, vê se essa pessoa não teve um benefício de BPC Loas indeferido nos últimos 5 anos. Aí você identifica lá que em 2019 ela teve um benefício indeferido. Entendeu? Às vezes não reconheceu a deficiência lá atrás. Opa, se reconheceu agora, por que não reconheceu lá atrás? Vamos buscar o judiciário para tentar pegar esse benefício desde lá de trás. Entendeu? Então, às vezes você tem ali, dentro do seu próprio arquivo, dentro do seu escritório, a própria questão da revisão da vida toda, né? Nosso escritório tem hoje cerca de umas 400 ações ajuizadas, nós tivemos processo com trânsito em julgado, tem precatório para receber, enfim, espero que fique por isso mesmo. Assim, quer dizer, em relação a isso, se eventualmente não conseguirmos o êxito, embora eu ainda acredite, mas pelo menos não mexa no meu precatório, enfim. Mas você tem lá 400 clientes. Então, pega a questão da isenção do imposto de renda. A Lei 7.713 traz lá no rol uma relação de doenças que dão direito à isenção, a pessoa não pagar mais imposto de renda. De repente, nesses 400, tem pessoas que tiveram ou têm câncer e tratam, Parkinson, doenças que estão ali elencadas no rol, cardiopatia grave, etc. Ou até mesmo que teve uma aposentadoria concedida em razão de moléstia do trabalho. Então, é um potencial cliente para uma outra ação. E assim vai, né? Então, só que isso demanda tempo, demanda alguém para estar ali analisando. Então, são estratégias que você consegue, quando eu digo que essa é a minha preocupação, o desafio é manter o escritório girando com a entrada de novos clientes ou de novos processos de pessoas que já são clientes mesmo. Eu pontuaria isso, viu? Legal. Eu vou falar para você que talvez... Claro. A gente pensa, sendo um bom advogado, fazendo um bom trabalho, as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente vão acontecer, mas a gente quer uma ajudinha aí, né? Não, claro, o empresário tem que ser ativo, tem que ir para cima mesmo. O empresário tem que ter essa vontade de fazer a coisa acontecer, e eu acho que tem total razão. Eu penso muito também, hoje, nessa parte de prospecção e aumento da rentabilidade, né? Você conseguir, com a mesma operação, produzir de forma que gere uma maior rentabilidade. O empresário precisa pensar na saúde do negócio, né? Então, não tem jeito. Aquilo que eu falei, né? Embora a gente trabalhe com direito previdenciário, um direito social, a gente não faz isso tão somente pela causa, né? É a nossa empresa, é o nosso ganha-pão, né? Precisa. Ao final, a gente estudou muito, né? Se esforça muito no dia a dia, né? Fazemos sim um bem para a sociedade, mas queremos ser bem remunerados por isso, né? E queremos estar justamente bem remunerados, né? De forma justa, digo. Pô, legal. E é que a gente vai chegando já numa etapa final, Guilherme, da nosso bate-papo. E, cara, passa muito rápido, ainda ficam vários assuntos aqui que eu gostaria de te perguntar. Quem sabe numa próxima essa transição já esteja finalizada e eu já tenho até uma outra visão aqui, né? Mas eu vejo que você está avançado nela, né? Porque você está focando hoje, as suas atividades, elas estão focando muito mais, como você falou. É que, como eu disse, como o escritório leva meu nome, ainda tem muitas pessoas que querem ser atendidas por mim. Então, quando eu vejo que a pessoa faz muita questão, eu atendo. Mas quando não... Por quê? Por quê, Danilo? Por exemplo, como eu pegar o exemplo do Dr. Victor. Ele sabe mais do que eu. Sabe? E eu não tenho vergonha de dizer isso. Ele sabe mais do que eu. A pessoa vai estar muito melhor representada, muito melhor assistida do que comigo. Entendeu? E tá ali para atendê-la, né? Legal. E só que às vezes a pessoa não quer, porque fui eu que fiz uma aposentadoria lá atrás de um parente dela, etc. E às vezes sou eu que gravo um vídeo, então ela entra lá no Instagram, sou eu que tô falando, então é com você que eu quero falar, né? Hoje, na própria faculdade, os alunos falam, professor, quando mandar um cliente lá, eu quero que você atenda. Eu falei, tá bom, pode deixar. Como é que eu não vou fazer a vontade do aluno que tá me pedindo ali, né? Então, show. Por isso que eu hoje ainda acabo fazendo. E para dizer a verdade, eu sempre gostei de pessoas, de conversar, só que é necessário esse afastamento para um bem maior, para toda a questão empresarial. Show de bola, legal. Queria saber o que você diria pro Guilherme lá de trás, lá de 2011, que tinha acabado de passar o exame da ordem ali
e estava pensando em iniciar a sua advocacia. Você seguiu os passos que você seguiu e conseguiu aí alcançar um resultado muito interessante, incrível. Mas como é que a gente acelera esse resultado do Guilherme que estava lá atrás? Quais são os atalhos que você daria para ele? É uma palavrinha bem simples, que está até em alta, né? Faz tempo, eu acho que ela está em alta e sempre vai estar. Foco. Foco. É o foco ali. Eu falei isso na aula essa semana para os alunos. Eu falei assim, às vezes eu passo na frente de um escritório de advocacia, aí está escrito assim, advogado, escritório de advocacia, daí está escrito embaixo. Civil, trabalhista, previdenciário, criminal, tributário. Daí até um aluno brincou. E outros. Cara, às vezes é um advogado sozinho, sem secretária. Ele atende o telefone e ele faz tudo aquilo. Ele não faz. Não tem como, Danilo. Quer dizer, ele tá escrito ali que ele faz, ele pode até fazer de tudo um pouco, mas qual que eu for? Escolhe uma daquelas áreas. Qual que ele faz melhor ali? É trabalhista? Dentro do trabalhista, o que tem dentro? Acidente de trabalho, por exemplo, né? Adicional de periculosidade. Hoje a gente sabe que tem escritório, tem escritório tanto, eu já vi escritório tanto trabalhista quanto previdenciário com foco em motociclista, foco em motoboy. Escritórios com foco em BPC-LOAS. Então, o escritório, às vezes, surge uma revisão de aposentadoria. Não, eu faço BPC-LOAS. Entendeu? Então, eu diria foco, embora eu sabia o que eu queria, mas muitas vezes a gente acaba fugindo do foco. Então, eu seria um pouco mais focado. E digo isso para quem está começando, tanto no próprio direito previdenciário, quanto no mundo do direito de uma maneira geral. Foca numa área, às vezes dentro daquela área, um nicho dentro daquela área, se estrutura bem, isso vai fazer com que depois você pense em abrir o leque, mas foca em algo, cresce, se torna uma referência, gera autoridade naquilo, que as coisas vão acontecer naturalmente. Legal. Você tem pensado as suas redes sociais? Você começa a postar conteúdo, né? Você tem apresentado conteúdo, não sei há quanto tempo você está fazendo isso. Como é que você entende essa questão do uso das redes sociais de forma estratégica para o negócio, para atrair mais clientes, fidelizar, demonstrar autoridade? Como que é o seu pensamento em relação a isso, Guilherme? Hoje, eu acho que as redes sociais... Vamos trazer aqui para Instagram e Facebook, né, principalmente. E às vezes você faz muita reunião com pessoa com gestor de tráfego, alguém que quer apresentar a empresa deles, alguém que quer mostrar o trabalho deles para você se tornar um cliente, e eles falam uma coisa e é verdade. O cliente, ele vai primeiro lá no Google, então ele vai lá no Google, vai digitar lá advogado previdenciário Piracicaba, aí eu apareço. Aí ele entra, e eu digo isso porque não é só gestor de tráfego, não, os próprios clientes falaram. Essa semana, falei, como o senhor conseguiu? Eu digitei no Google, né? Eu entrei no seu Instagram, eu vi lá que você só fala de previdenciário, então eu falei, não, é nesse daqui que eu vou. Então eu acho que as redes sociais, elas servem justamente para fortalecer a sua imagem, gerando autoridade, gerando uma credibilidade, para que aquele cliente, aquele possível cliente, ao ver o seu perfil, ele enxergue, ele se sinta seguro, veja em você a pessoa que ele está procurando. Então, eu acho que a rede social, enquanto ferramenta de negócio, essa é a utilidade dela. Não tenho nada contra, que eu vou falar, cada um, mas às vezes você entra no Instagram de alguém, dos stories, está lá, o advogado, a advogada, bebendo, na festa, na balada, gritando, cantando, apaixonado, não sei o quê, sabe? Quem está entrando ver aquilo? É um possível cliente? Ou é um cliente? Então... sei lá, talvez ter dois... Eu tenho um Instagram só, é meu pessoal e tal. E também do escritório, vamos dizer assim, do Guilherme Advogado, porque o Guilherme Advogado é o Guilherme da vida mesmo, pessoal, assim, do dia a dia, né? Eu costumo dizer que eu gosto ainda, né, de trabalhar de camisa, gravata e tal, mas eu vejo isso como um uniforme. Eu visto todo dia de manhã um uniforme e vou para o trabalho. Porque as pessoas enxergam a figura do advogado, né? Por quê? Porque o meu escritório é um escritório com foco no cliente ali da cidade, regionalizado, né?
Hoje você pega os escritórios voltados, muito digital, tal. Realmente, o advogado 4.0 é um perfil diferente, até na vestimenta. Mas eu ainda sou mais o método tradicional, porque o meu cliente, o previdenciário, quem vai se aposentar, quem já é aposentado, quer fazer uma revisão, ele também é conservador, tradicional. Então eu tento me moldar, por isso que eu digo uniforme. Chega a dizer que é quase uma fantasia. Então, eu saio fantasiado, né, para que as pessoas vejam em mim aquilo que elas buscam e enxerguem, tenham isso como uma segurança para elas. Eu vejo nesse sentido, ao mesmo tempo, o tráfego pago, as campanhas, né, para trazer o cliente ali, entrar no seu funil por meio disso daí. Porque às vezes passa uma campanha, né, tá patrocinado. Então ela, o que é isso, será? Aí me vê falando dela, daí que ela vai na página, e quando ela vê realmente, tá ali uma pessoa com quem ela possa se identificar. Show de bola, show. Eu vejo assim, né? Maravilha. Guilherme, cara, que legal. Bate-papo muito, muito bacana mesmo, muito legal. Compartilhou muito conteúdo de valor aqui com os advogados. Legal. Deu para entender como é que funciona o processo que você entende fundamental para um negócio, e eu acho que muitos advogados têm aí um parâmetro para poder replicar. Advogados que estão com dificuldade de implantar, criar um sistema de gestão, ele já tem pelo menos aí para onde olhar, um caminho. A execução disso no dia a dia ela é muito complicada, mas eu acho que a gente já tem aqui um direcionamento muito interessante. Então acho que é um conteúdo de muito, muito valor para os advogados. Eu queria que antes de a gente finalizar e passar para você aqui as conclusões aí final, as palavras final, que você quiser comentar com o pessoal, te agradecer muito pelo seu comparecimento aqui, por compartilhar tanto conteúdo bacana com a advocacia. Cara, obrigado mesmo, viu? Danilo, eu que agradeço a você, toda a sua equipe, né, que ninguém vê, mas aqui por trás dos bastidores está dando todo esse suporte a você, a nós. E agradecer a cada um que está assistindo esse vídeo, chegou até o final desse vídeo, e que assistam os próximos, e parabenizá-lo pelo canal, parabenizá-lo pelo próprio Instagram, onde realmente as pessoas encontram conteúdo de valor. E finalizando dizendo para o advogado que aquilo que eu diria para mim, para o Guilherme lá de 2011, tenha foco no seu objetivo, que os resultados virão naturalmente. Show de bola, show de bola. E aproveita e se inscreve no Prevcast, compartilha ele. Os episódios estão nesse nível, fantásticos. Advogados, grandes advogados, como é o caso do Guilherme aí, como eu disse para vocês no início, então vale muito a pena, histórias muito legais. Beleza, Guilherme? Obrigado. Você de casa, obrigado. Comenta aí o que vocês acharam. Valeu, pessoal.